Olá! Sejam todas muito bem-vindas à semana Cura de Paz, Cura a Minha Vida. Meu nome é Andresa Pires e a minha missão é transformar a vida de mulheres que cresceram em desarmonia com os pais. Eu vou te mostrar como quebrar os seus bloqueios emocionais para destravar o seu máximo potencial. Aqui nessas 3 aulas, eu vou mostrar que tudo que está dando errado para você na sua vida pode melhorar através da cura de paz. Que boa parte das coisas que você está fazendo, se você não está ganhando dinheiro, é porque você tem um problema lá atrás com a sua família que você precisa resolver. Se você, por algum motivo, até ganha dinheiro, mas de repente perde, é por causa da sua família que você precisa resolver. É por causa de problemas com seu pai e com a sua mãe que você teve, que você precisa resolver. E não é só isso. Se hoje você tem problemas de relacionamento, você não consegue se doar, amar ou simplesmente se dar bem com seu marido, seu chefe ou com as suas amigas, é porque você lá atrás tem um problema com seus pais que você tem de resolver. Se hoje a sua relação com seu filho é meio destruída e você até o ama muito, mas você não consegue se conectar com ele, ele não te inclui nas coisas dele, você não sente que ele deseja que você faça parte da vida dele, é porque você tem um problema lá atrás com os seus pais. Ou se o seu filho é pequeno e você não consegue brincar, não consegue dar a ele a atenção e o afeto que ele merece. Você sabia que se você brincar 30 minutos com seu filho, é melhor do que você ficar 5 horas com ele? Desde que nestes 30 minutos você realmente esteja ali para ele, mas você não consegue ficar 100% com ele porque você tem um problema lá atrás com os seus pais que você precisa resolver. Então eu vou não só falar, mas mostrar para você que tudo que você está fazendo tem muita relação com o que aconteceu com seus pais. Eu preciso desbloquear isso para você ter uma vida próspera, uma vida feliz, você conseguir se dedicar mais e você se sentir melhor. Porque não é só sobre você fazer as coisas, é sobre você se sentir melhor. Quando você deitar na cama, você não se sentir frustrada. Você sabe que quando você vai dormir, porque a gente só sente essas sensações quando a gente vai deitar na cama. E aí, quando você vai deitar, quando você deita, você se sente sozinha, mesmo tendo uma pessoa ao seu lado. Um marido, um filho, e isso tudo tem relação lá atrás com os seus pais, com a relação com seu pai e com sua mãe. E eu preciso te mostrar como resolver isso, porque eu quero que você tenha uma vida melhor do que você já teve até hoje. E você pode achar que tudo isso que eu estou te dizendo é milagroso. Historinha para boi dormir, que parece impossível de ser feito, mas não é não. Veja só o que aconteceu com essas pessoas. O colega de escola ele sempre implicava comigo, a sua gorda nojenta. Em casa, às vezes eu falava, né, com minha mãe, que meu colega fez isso, falou isso comigo. E aí minha mãe sempre falava, não liga para isso não, bobagem, faz de conta que você não tá escutando. Então, assim, eu não me defendia e nem era defendida. Eu entrei em depressão. E já teve momento de deitar no chão e meio que na posição de feto, posição fetal, e chorar. Chorar, chorar, chorar. Acho que buscando essa proteção. Eu sentia desprotegida, desamparada. Eu cheguei a fazer terapia. A terapia convencional falava assim, essa forma não tá certa, agir dessa forma não vai dar certo, mas não resolvi meu problema. E só consegui realmente sair da depressão, superar aquilo tudo, depois de ter passado pela cura de paz. A cura de paz curou minha vida. Eu quebrei bloqueios emocionais e destravei meus potenciais. A cura de paz, ela me ajudou realmente a destravar, a quebrar aquele bloqueio que eu tinha. Foi no ponto, foi em cima daquilo que realmente estava acontecendo. Encontrou a raiz do problema. É como se você vai ver algo só superficial,
Não, foi a fundo. Encontrou aquilo que tinha que ser retirado. Meu pai sempre foi uma pessoa muito explosiva, assim, e muito estressado. E qualquer coisinha ele discutia, brigava e tudo mais. E aí eu lembro quando eu era criança, teve uma noite que eu não conseguia dormir no meu quarto. E daí ele foi. E eu toda hora acordava e ia no quarto dos meus pais e tudo mais. E ele estressou numa hora e foi no meu quarto e começou a me bater muito. Muito, muito, muito. Eu tentava cobrir assim com a coberta pra sentir menos dor, e ele puxava a coberta e continuava a me bater. E no outro dia ele me fazia ir pra escola de short pra todo mundo ver que eu tinha apanhado. E aí teve um episódio em que eu discuti com o professor meu em sala de aula e o pessoal da escola entrou em contato com os meus pais e meus pais foram lá na escola e me pediu para falar desculpa com o professor na frente de todo mundo. Então, de certa forma, eu me senti envergonhada, assim, de estar lá na frente de todo mundo. Antes da cura de paz, eu era uma pessoa muito insegura de mim, muito ansiosa. Eu não conseguia conversar com alguém sem me sentir muito nervosa e sem ter muita ansiedade. E não conseguia de jeito nenhum apresentar algum trabalho na escola. Eu sempre tive muita vergonha e medo de apresentar algum trabalho na escola, assim. E eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, não conseguia. Eu gaguejava, eu mexia muito as mãos, suava muito as mãos. E o que aconteceu com você depois da cura de paz que você nem imaginou que fosse acontecer, que seria possível que você fosse dar conta e conta? Apresentar meu TCC. Para mim foi assim uma vitória enorme, foi apresentar meu TCC e sem nenhuma gaguejeira, sem nenhuma tremedeira, sem mão suando, sem nada. Foi tipo assim, 2 vezes ainda. Então foi uma coisa assim que eu nunca pensei que eu ia ser capaz de fazer. Eu quebrei os meus bloqueios emocionais e destravei meu potencial máximo. Eu vivia numa situação que eu via assim que meu pai tinha uma certa afinidade maior com a minha irmã, e aí eu ficava naquela necessidade de chamar a atenção dele. Foi um momento que eu perdi tudo que eu tinha na vida, inclusive a alegria de viver. Eu entrei num processo de depressão por causa disso, eu perdi o emprego, eu perdi casa, eu perdi carro, eu perdi sonhos. Mexeram na minha vida de uma maneira muito abrangente, na minha emocional, na física e na minha espiritual. Até que chegou numa situação que eu falo, e agora? E chegou justamente no fundo do poço mesmo, que é aquele momento que você fala assim, e agora? Não tem mais nada para acontecer de pior. Eu desejava algumas vezes morrer, porque eu falava, para que continuar vivendo? E aí, quando você aparece com essa técnica, com o trabalho que você oferece, eu falei assim, gente, por que não? Eu não tenho mais nada a perder. Então, assim, é mais uma tentativa que eu vou buscar para ver se algo vai melhorar. Quebrei bloqueios emocionais e destravei meu potencial. Não é que eu falava, mas inconscientemente eu falava comigo assim: isso não é para mim. Eu quero isso, mas isso não é para mim. E hoje eu olho para as coisas e falo assim: você tem um poder na sua mão de escolher isso eu quero, isso eu não quero. Eu quero trocar de emprego, eu não quero trocar de emprego. É escolha. Na questão do trabalho, e tinha a questão do falta de reconhecimento financeiro, falta de oportunidade, de autonomia para trabalhar. E aí, à medida que eu fui fazendo o trabalho da cura de paz, em 1 ano na empresa, praticamente meu salário dobrou. E esse ano, no início desse ano, eu consegui comprar uma casa sozinha, dando a entrada, fazendo financiamento no banco e assim, ainda reformando a casa, consegui reformar a casa e pagar toda a documentação da casa dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu tenho condições. Viu? Você pode achar que é bom demais para ser verdade. Mas deixa eu mostrar para você como fazer
a cura de paz. Fica comigo nesta semana, a cura de paz cura sua vida, que eu vou te mostrar como fazer isso. Eu vou te mostrar na prática. Eu vou te tocar de tal maneira que quando você terminar essa semana, você já vai ter resultados diferentes na sua vida. E quando eu falo de resultado, eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de você se sentir feliz de verdade. De você conseguir olhar para o seu filho e ir lá brincar com ele. Falar com ele, sem ter nenhum bloqueio dentro da sua cabeça, dizendo que dar carinho, colo, elogios para o seu filho vai estragar. Você vai conseguir fazer isso sem qualquer outra desculpa esfarrapada que você vive dando para não fazer esse tipo de coisa. Eu vou fazer com que você tenha uma relação com seu marido muito melhor. Muitas de vocês já não fazem mais sexo com seu marido. Muitas de vocês não conseguem tocar no seu marido. Muitas de vocês se sentem frustradas e acham que ele não te ama porque você teve a mesma sensação com seu pai quando criança. Ou porque você tem um outro problema lá atrás com seus pais que precisa ser resolvido. E muitas vezes o seu marido está lá, mas ele não consegue uma boa relação com você, porque ele também tem um problema lá atrás com os pais dele que ele não curou e não resolveu. E isso acaba refletindo agora em tudo que ele está fazendo. Então, o meu nome é Andresa Pires, eu sou terapeuta de cura de paz e eu realmente quero mudar a sua vida. Mas antes, deixa eu te contar um pouquinho de como tudo começou. Como eu descobri uma forma real de mudar de vida. Então, essa pequetita aqui sou eu, sendo criada pela minha avó. A minha avó é a moda antiga, muito brava, durona, crítica. Eu apanhava quase todos os dias para apanhar quem é que manda. Ela gostava tudo no nível de perfeição tão elevado que eu nunca conseguia agradar. E elogio estraga a criança, dizia minha avó. Não tinha um beijo, não tinha um abraço, não tinha um eu te amo. Não tinha essas coisas, porque antigamente, quando a criança tinha comida, teto, ela já tinha tudo. Eu cresci assim, longe de um pai que eu nem conhecia e da minha mãe que eu só visitava nas minhas férias. E a gente era muito pobre. A minha avó fazia sabão com gordura velha para a gente usar como sabonete, tomar banho e também lavar o cabelo. Eu morria de vergonha de levar colegas da escola na minha casa e ainda bem que eu morava muito longe, aí quase ninguém ia. Então eu pensava, eu tenho que ser alguém na vida. E às vezes eu contava os meus sonhos para minha avó. E ela dizia que eu era metida boa, que eu queria ser melhor que todo mundo, que eu estava tentando colocar as mãos onde eu alcançava e dar passos maiores que as minhas pernas. Às vezes ela dizia que eu tinha mesmo que estudar para não ficar lavando privada dos outros como ela. E aos 15 anos eu li o meu primeiro livro de autoconhecimento que me despertou o maior amor do mundo. Você pode curar a sua vida, da Louise Hay. E então eu comecei a escrever caderninhos terapêuticos para tentar curar as pessoas e fazê-las sorrir. Eu lembro de um amigo, o Vlad, ele era muito desanimado com a vida. E eu ia para a casa dele e ficava aplicando coisas do caderninho nele. Eu dizia para ele, você não pode colocar a sua felicidade numa cesta só. A felicidade é como ovos. Se você colocar em uma cesta, alguém pode levar a cesta e você ficar sem. Se você colocar a sua felicidade em 3 cestas, por exemplo, se levarem uma, você tem mais 2. Você não pode depositar a sua felicidade numa pessoa só. Desde muito nova, eu já me importava como as pessoas se sentiam. E um dia, um professor substituto de inglês brotou na minha escola e falou de um tal de Cefet. Eu meio que já me vi lá, sabe? Então eu fui pesquisar e lá tinha cursos que eu podia fazer para ser o passaporte para o meu curso superior. Eu fiz a prova de seleção e passei e comecei o curso. E antigamente eu já tinha até consertado o ferro e chuveiro, né, lá na minha casa antes de começar o curso. Mas essa não era a minha paixão. Então, depois de sofrer algumas zoações dos meus colegas por eu ler livros de autoajuda, me dizendo que era coisa de gente fraca, eu continuei a ler. Porém, eu escondi os livros dentro dos livros técnicos de elétrica. Por quê? Eu queria ser dona do meu nariz. Porque eu cresci ouvindo, não dependa de homem, seja independente.
E quando eu era pequena, nos momentos de raiva dela, me dizia: você só me dá trabalho, você não presta para nada. Eu queria mudar isso. E depois de me formar, eu me tornei uma profissional muito dedicada. Essa aí de capacete, da CEMIG, sou eu, e a outra fazendo projetos elétricos nessa mesa com o pessoal também sou eu na área de elétrica. E rapidamente eu comprei apartamento, tirei carteira, comprei carro, alcancei coisas que a minha avó jamais tinha alcançado. E eu pude dar este conforto para ela. Mas eu não trabalhava porque eu amava. Eu sempre quis empreender. E trabalhando na área de engenharia elétrica, eu conheci uma pessoa e nós montamos uma empresa de móveis planejados juntos. Fui fazer o meu melhor para dar certo, para ser feliz. Eu trabalhava muito. Eu lembro que eu tinha um alarme no celular me lembrando para eu dormir às 22 horas e quase todo dia ele tocava quando eu ainda estava na empresa. Era para eu ser feliz, era para eu estar feliz. Eu tinha conquistado coisas materiais, eu tinha uma empresa, eu tinha meu namorado que era meu parceiro, eu tinha funcionários, mas eu não estava feliz. Na empresa a gente vendia o almoço para comprar a janta. E o mês faturava bem, e o mês não faturava nada. Uma sofrência para fechar contratos. E aí eu comecei a me ficar cansada, me sentir arrastada. Eu não podia levar um atestado porque eu era minha chefe, eu não podia pedir férias ou pedir demissão e pegar meu acerto. E foi aí que eu me dei conta que eu havia me tornado prisioneira do meu próprio negócio. Mas o que mais pesava é que o meu relacionamento estava uma bosta. A gente não tinha diálogo. Há muita coisa aparecendo, muita coisa escondida, muita toxicidade, desrespeito, muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E eu me via sozinha e perdida. E aí eu comecei a pegar a chave do carro de madrugada, quando eu perdi o sono, quando eu começava a pensar na minha vida de merda, e eu dirigia, eu ia até outras cidades, voltava. E se me perguntassem o caminho que eu tinha feito naquela madrugada, eu nem sabia. E um dia, eram umas 3 e poucas da madrugada, eu peguei as chaves do carro em cima da mesa e saí. Deixei o meu namorado lá, sentado na cama no escuro. Eu saí para respirar, estava sufocada. E foi assim que eu ultrapassei o sinal vermelho, porque eu achava que não tinha fluxo naquela hora. Então, tudo que eu lembro era do barulho dos pneus de carro cantando. Eu assustei, deixei o carro morrer e, graças a Deus, o cara conseguiu desviar de mim e ir embora xingando. Mas eu ainda consigo lembrar do grito dele dentro da minha cabeça. Ô, maluca! Eu fiquei ali tremendo, né? O carro apagado, de madrugada. Eu respirei. As minhas pernas pulavam de nervoso. E eu consegui muito mal ligar o carro, encostar de qualquer jeito. E ali eu chorei aos gritos, socando o volante e me perguntando onde eu estou errando. O que eu fiz de errado? O que estou fazendo de errado? Por que eu estou aqui nessa vida? Eu tinha feito o meu melhor, sabe? Eu tinha feito o melhor para ser uma boa neta, uma boa funcionária, uma boa chefe, uma boa funcionária, uma boa companheira. Por que a minha vida estava daquele jeito? Por que eu me sentia tão impotente, tão não amada, sabe? Tão sozinha, tão impotente. E naquele dia eu decidi que eu não podia mais ficar daquele jeito. Eu pensava que se eu tivesse grana eu podia resolver aquelas coisas. Eu fui buscar um curso para isso. Eu caí num tal de Mente Próspera. Comprei o curso com um cartão de crédito que um amigo me emprestou. Enfiei a cara nesse curso, enfiei a cara nos estudos. Mas o curso não era sobre dinheiro. Ele me ensinava a fazer dinheiro, não tinha nenhuma planilha financeira dentro dele. O curso me mostrou o que tinha acontecido na minha infância para eu ter uma vida financeira de merda. E tudo que eu descobri sobre mim ajudou a fazer a empresa que eu tinha com meu namorado a crescer em 6 vezes. A gente tinha uma lojinha minúscula e aí a gente alugou um galpão de 360 metros e contratamos 11 funcionários e mesmo assim com toda essa mudança financeira eu ainda não estava satisfeita.
A gota d'água aconteceu quando ele comprou um carro conversível escondido de mim. Neste dia, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa para mudar a minha vida mais uma vez. E no meu caso, estava relacionado a sentimentos de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação e de injustiça que eu sentia em relação aos meus pais biológicos e também em relação à minha avó. Eu tinha muito lixo emocional, baixa autoestima. A minha inteligência emocional era de um pé de couve. Eu até cheguei a ouvir de um amigo meu que eu era muito inteligente racionalmente, mas que eu era emocionalmente burra. E o curso me mostrou que nada do que eu fizesse aqui fora iria funcionar. Eu nunca seria bem-sucedida, eu nunca ia ser feliz de verdade. Arregaçar as mangas e ir com força do jeito que eu estava indo não era o jeito de fazer acontecer. E eu me dediquei muito. Eu fazia o que o curso mandava, eu seguia o passo a passo, eu escrevi cadernos e mais cadernos de bloqueios e mais bloqueios. E aí a mágica aconteceu para mim. Eu vendi a minha cota na empresa, eu saí do relacionamento tóxico, eu fui morar sozinha, eu fui viajar sozinha. Antes, nem ao cinema eu ia sozinha. Quantos filmes saíram de cartaz porque eu não tinha ninguém para ir comigo e eu não tinha coragem de ir sozinha. Eu viajei para 3 estados sozinhos na sequência para fazer as minhas formações. Porque eu fiquei doida. Se aquilo funcionava para finanças, tinha que funcionar para as outras áreas da vida. Eu investi R$ 37.000 em especializações novas, entre ela Enneagrama, Neurocoach, programação neurolinguística, Life Coach, EFT. Comecei a fazer palestras em faculdades, em empresas, em colégios técnicos, em eventos de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal. Eu queria contar aquela grande novidade para o mundo. Eu estava de volta à minha área de paixão ali desde a adolescência. Eu comecei a atender clientes em 2017, usando o coach que estava em alta como base e as outras técnicas ali também junto. Então, eu comecei a perceber que as pessoas que tinham mais resultados eram aquelas que trabalhavam a infância e não era com coach, mas sim com a EFT, com o que eu chamo de acupunturamente de asa, acupuntura sem agulhas, ou tapping. E aí eu comecei a falar disso e as pessoas me procuravam ao final das palestras para me contar suas histórias com os pais e os bloqueios que elas tinham. E foi assim que eu notei que tinha localizado ali algo especial e eu criei a cura de paz. Porque se você não quebrar os seus bloqueios emocionais, nada do que você faça irá trazer o resultado desejado. Nada do que você faça irá te fazer sentir feliz de verdade. E a relação desarmônica com seus pais vai destruir a sua vida. Não é por acaso essa coisa de honrar pai e mãe. Eu sonho com um mundo onde as pessoas não tenham mais essas travas internas, onde elas possam realizar o seu máximo potencial sem medo, com paixão, para construírem famílias leves e felizes, para trabalharem naquilo que elas amam, para fazer a prosperidade circular e um mundo onde os pais consigam criar crianças que já cresçam com menos bloqueios, porque as pessoas têm muito medo de ser elas mesmas. Elas têm muito medo de fazer aquilo que elas desejam e ser quem são. E nós e o mundo estamos perdendo muito com isso. É com este mundo que eu sonho. É por isso que eu decidi me colocar a serviço do divino que há em mim e servir o divino que há em você. Porque quando você deixa de manifestar o seu potencial, você está roubando de mim e do mundo a oportunidade de desfrutar do seu melhor. Então, aquela menininha lá do caderninho terapêutico cresceu e se tornou uma terapeuta de verdade, uma terapeuta de cura, de paz. Mas então, o que tinha acontecido comigo afinal? Vamos entender? A criança, quando nasce, ela vem como um CD virgem. E aí o ambiente da infância é onde ela vai colocar informações e aprendizados que ficarão ali gravados neste CD, no seu inconsciente.
E isso irá governar a sua vida. Para ter uma vida perfeita, fluida, ela teria que crescer num lar perfeito, com pais biológicos juntos, demonstração de afeto, com todas as suas necessidades atendidas, necessidades materiais, tem de ter roupa, comida, material escolar, necessidades emocionais, abraço, carinho, ouvir um eu te amo, se sentir segura, se sentir amada, se sentir aceita, reconhecida, apoiada, incentivada, ter sua liberdade respeitada. A criança precisa ser assistida, ouvida, validada. Tendo isso, a criança aprende a dar isso a si mesma. E quando ela cresce, ela não precisa mais que essas necessidades sejam atendidas por outras pessoas ou por algo externo. A criança só aprende a dar a si mesma aquilo que ela recebeu. Mas lá perfeito não existe. A maioria dos lares são disfuncionais. Não temos dois pais biológicos juntos dentro dos lares, muitas vezes, o que já gera uma sensação de abandono. As crianças são criadas pelos avós, pelos irmãos mais velhos, pelos tios, em orfanatos, ou às vezes com pais separados. Ou quando tem os dois pais biológicos juntos, é um ambiente de muita crítica, de comparações, de reprovações, onde ela se sente cobrada excessivamente, ignorada, abandonada. Ela se sente envergonhada, rejeitada, violentada, abusada, surrada. E eu fui mais uma criança vinda desses lares disfuncionais. Ali, criada pela minha avó, não pelos meus pais biológicos juntos, o que já me dava a sensação de ter sido abandonada. Crescida em um lar cheio de críticas. Você não sabe nada, você não presta para nada, você não faz nada direito, você faz tudo pelas metades. Você só presta para me dar trabalho. Era o que eu ouvia. Cheio de reprovações. Ninguém te quis, ninguém te quer. Eu estou fazendo um favor de criar você. Você tinha que me agradecer. Você está pegando o boi com chifre e tudo. Um lar de escassez material, pobre, usando roupas usadas, indo para a escola com um sapato furado. A minha avó dizia que pé de pobre não tem número, que quem economiza põe na mesa 2 vezes, que é preciso medir a água e o fubá, colocar água no feijão. E você? O que você ouviu na sua infância? O que você ouviu que remete à falta, à escassez, à pobreza? Eu sofria comparações. Minha avó é uma loira linda de olhos azuis. E ela me dizia, meus irmãos eram aquelas crianças de comercial de leite Parmalat, loiros, de olhos claros, verdes, azuis. Minha avó me dizia que o povo dela era todo bonito, menos eu. Você? Você é preta do cabelo duro. Tudo o que eu fazia, ela criticava. Nada estava bom, nada era satisfatório. Eu não podia fazer nada. A roupa que eu vesti foi escolhida para mim até os 12 anos de idade. Para abrir a geladeira na minha casa, eu tinha que pedir. E eu era essa criança boazinha, bobona, obediente. E mesmo assim eu apanhava muito de vara de goiaba. Eu ficava com as minhas pernas cheias de vergonhas. E para piorar, quando eu passava as férias com a minha mãe, eu convivia com aquele povo bonito de olho azul da minha avó, que eram os meus irmãos. E aí eu tive pelo menos uma dezena de apelidos. Olivia Palito, boi, nada de boi, nada de bunda, nada de frente, olho de peixe morto, bambu de pegar coco, perna de saracura, jeca, roceira, cabelo bombril, cabelo pinchain, sem contar o tanto de musiquinhas ácidas que eles criavam para mim. Eu cresci com um profundo sentimento de injustiça, de humilhação, de solidão, tudo preso aqui na minha garganta. E ao me tornar adulta, eu deixei isso de lado. É como se tivesse passado. Mas essas coisas não passam, minha gente. Essas experiências me fizeram acreditar que eu não tinha valor, que eu não merecia amor ou nada de bom. Eu não merecia uma vida confortável, coisas de qualidade, coisas caras, não eram para mim. E o pior, eu me
odiava, porque na cabeça da criança, tudo que acontece de ruim com ela é culpa dela. E isso era inconsciente para mim até o momento. E funciona assim para todo mundo, porque o cérebro funciona da mesma maneira. Aquilo que aconteceu de bom, que você percebeu como bom na sua infância, cria alavancas emocionais que facilitam a sua vida. Aquilo que você percebeu como ruim se transforma em bloqueios que sabotam a sua vida. E um percentual menor, esses bloqueios também vêm de ambiente da escola, o bairro que você morou, a igreja que você frequentava, os outros ambientes que você ia quando criança. E às vezes nem são fatos reais, às vezes a sua percepção ali, a percepção que a criança tem. Você pode ter se sentir abandonada, por exemplo, simplesmente porque a sua mãe ia trabalhar cedo e te deixava chorando. A Bianca, cujo pai a rejeitava porque preferia a irmãzinha e desenvolveu problemas de relacionamento, autoestima, de finanças. O lar onde eu fui criada foi um lar de pai e mãe e uma irmã que eu tenho, da época que eu nasci, muito normal nessa época. E minha mãe sempre foi dona de casa, cuidando da gente, e meu pai trabalhando para colocar comida dentro de casa. Só que eu vivia numa situação que eu via assim que meu pai tinha uma certa afinidade maior com a minha irmã, e aí eu ficava naquela necessidade de chamar a atenção dele, e ele não era um homem muito carinhoso, de ficar abraçando, dizendo: "Filha, eu te amo", como a gente vê muitos pais fazendo isso com os filhos hoje. A Renata, que sofreu bullying na escola e desenvolveu depressão e problemas de relacionamento. Bom, na escola, tinha um colega de escola, na verdade são dois, que eles incomodavam a turma inteira, os professores, e eu era gordinha, bem gordinha. Então, o colega de escola ele sempre implicava comigo, a sua gorda nojenta. Se ele tinha um que se encostar, eram dois colegas, se encostasse em mim, limpava onde tinha encostado e falava, sua gorda nojenta. O outro, eu sempre tive problema com rinite alérgica. Então, se eu fizesse isso, eu começava. Ah lá, porca. A porca, sua baleia assassina, botijão de gás. Então, assim, eram várias palavras me ofendendo. E era assim, esse ataque mais era comigo, esse tipo de coisa. Eles incomodavam o resto da turma toda, mas o foco mais era em mim. E por isso eu sempre gostava de sentar no fundo, para tipo, eu tô vendo todo mundo, mas ninguém tá me vendo. Em casa, às vezes eu falava, né, com minha mãe, que meu colega fez isso, falou isso comigo. E aí minha mãe sempre falava, não liga para isso não, deixa para lá. E com isso, assim, eu não tinha proteção. Aquele negócio assim eu não aceito que façam isso com minha filha, eu não aceito que diminuam ela. Eu não tinha isso. Era sempre que não liga para isso não, bobagem, faz de conta que não está escutando. Então, assim, eu não me defendia e nem era defendida. Exatamente. Então, assim, eu tinha que ser a melhor aluna da sala, porque eu tinha que provar que eu era boa em alguma coisa. E a Vanessa, que ficou marcada pela escassez na infância, que gerou nela crise de ansiedade, quando ela passava ali pelos processos de eventos grandes que geravam nela crise de ansiedade. Foi aniversário de 5 anos. 5 anos, né? Criança, a gente espera num bolo, uma festinha, e enfim. Aí, esse aniversário de 5 anos foi um pãozinho com uma velhinha nesse pão. E cantaram parabéns para mim, né? Minha família. E foi só nisso, assim.
Foi frustrante porque eu também sabia que os meus pais estavam passando, né, aperto financeiro, mas mesmo assim, né, na cabeça da criança, aquilo é frustrante. Tudo isso estava gravado no meu inconsciente e no delas também. Nenhum tipo de esforço que eu fizesse conscientemente poderia mudar a minha vida. Porque o nosso cérebro é apenas 5% consciente e 95% inconsciente. Então, todo esse lixo emocional me fazia me auto-sabotar. Às vezes na carreira, nas finanças, nos relacionamentos. E isso tudo eu só fui saber de tudo que eu estudei de neurociência, de psicologia e de todas as terapias holísticas e todas as formações que eu fiz. Então, não importa se o seu problema é depressão, são crises de ansiedades, não são os remédios que vocês estão tomando ou qualquer outra coisa externa que vai te curar disso. Não importa quantos namorados já te traíram, não é só terminar com eles que vai resolver o seu problema de relacionamento. A maioria, a maneira de terminar a sua vida falida não está na sua incompetência ou no curso superior que você não fez, está na relação com seus pais. E não importa quantas vezes você troca de emprego para fugir de um chefe abusivo. O novo emprego também vai ter um chefe abusivo, até que você resolva o seu problema com os seus pais aí dentro de você. E se você agora está odiando a minha avó pelo que ela me fez, eu sugiro que você comece a enviar boas vibrações de amor, de gratidão para ela agora. Porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui te dando essa oportunidade de transformar todo esse lixo da sua vida. Porque sofrer nunca é o seu propósito de vida. Então se cure desse sofrimento e descubra qual é o seu propósito. Então, entendeu que você está fazendo tudo errado e que você pode fazer diferente? Nesta aula, eu te mostrei os motivos que te impedem de ter uma carreira próspera, um relacionamento saudável, uma vida financeira estável. Eu te mostrei o que te impede de ter confiança e de ser dona de si. Por isso, na segunda aula, eu vou mostrar para você o método MAP, Mulher de Alto Poder. Eu vou te mostrar um caminho para que você consiga curar esses bloqueios de verdade. Mas, mais do que você assistir essa primeira aula, eu preciso que você assista a segunda aula para você fazer isso. Na segunda aula, que vai acontecer na quarta-feira, eu vou te contar como eu mudei a minha vida e como eu posso fazer a mesma coisa por você. Eu vou te mostrar os pilares do meu método e não só isso. Eu vou te passar um exercício para você começar o seu processo de desbloqueio, para você começar a sua cura de paz. E não deixe de me seguir no YouTube, não deixe de me seguir no Instagram, porque eu posto conteúdo todos os dias, independente de qualquer coisa, isso já vai te ajudar a ficar cada vez mais alerta para estes bloqueios na sua vida. E agora, eu quero pedir para você entrar lá na comunidade exclusiva deste evento e comentar. É só clicar aqui embaixo no botão que está aqui abaixo desse vídeo e me conta o que você achou dessa aula. Lembra que eu te contei sobre a minha avó? Eu te mostrei como foi o lar que eu fui criada? Me conta lá na comunidade como foi o lar que você cresceu. Quais eram as frases que as pessoas que te criaram falaram para você que você lembra até hoje? Tenta pensar nas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, que você não gosta. E pensa como que isso tem algum tipo de relação com o seu pai e com a sua mãe, ok? Um grande beijo no seu coração, com muito amor e até a nossa próxima aula na quarta-feira.